alguém vai te oferecer retrocesso disfarçado de ajuda. Peço que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque Deus ele vai falar com você e vai te dar uma direção que você está precisando. O meu testemunho ele vai te servir de orientação, de conselho e de propósito também. Desde criança eu sempre tive um sonho de morar fora do país. Eu sempre via nas revistas, na época do Orkut, eu sempre via as pessoas viajando, tirando foto em outros países. Só que muitas vezes a gente duvida porque a nossa realidade não tem nada a ver com a promessa que Deus nos fez. Às vezes Deus nos faz uma promessa e nós olhamos para a nossa realidade. Puxa, mas como vai acontecer se a minha realidade é dessa maneira? Se a minha realidade é assim, se eu vivo dessa forma? Mas com Deus não tem isso. Ele usa os piores cenários para nos abençoar. Porque se fosse pelas nossas próprias mãos, não íamos reconhecer que foi Deus. Íamos pensar que foi pela força do nosso braço. E não é assim que funciona com Deus. Ele complica para depois descomplicar. Porque ele tem um propósito de revelar a sua bondade, o seu grande poder na nossa vida. Com isso, ele tem um propósito de mostrar que sem ele, nós não podemos. Nós podemos até chegar em um certo nível, mas o extraordinário é somente com Deus. Não consegui chegar no lugar onde queria. Eu moro no Chile. No momento eu estou na casa dos meus pais porque eu vim visitar eles. Por questão de visto também. Então, mais pra frente, eu vou explicar pra vocês como foi que eu tirei meu visto em menos tempo do que era previsto. Então, esse é mais um testemunho que eu tenho que contar para vocês. Quando chegou o momento, eu vinha trabalhando muito tempo nessa questão de morar fora. Então, eu já vinha me planejando. Deus, ele sempre nos surpreende. E chegou o momento de eu ir morar fora do país. Eu fazia parte de um determinado grupo de pessoas. Toda semana eu estava ali, nesse determinado grupo. Chegou o momento de eu contar para esse pessoal a minha bênção. Porque uma coisa que eu tenho, tanto que até faz parte do dom de discernimento que Deus me deu. Eu não anuncio algo que eu quero, que eu vou fazer antes de estar concluído. Então, se não está concluído, eu não vou anunciar de maneira alguma. Eu só tendo a anunciar quando eu já consegui. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque a minha bênção já foi entregue em minhas mãos. Quando chegou o momento de eu contar para esse grupo de pessoas, poucas pessoas me desejaram o bem, sinceramente. O outro restante, alguns não me desejaram nada, os outros fizeram uma cara estranha, outros me ofereceram retrocesso disfarçados de ajuda. Eu vou te explicar o porquê eu digo isso. Porque quando essas pessoas começaram a falar assim, que Deus te abençoe para onde você vai, que Deus abençoe a sua nova vida. Aí eu já estava recebendo, já estava muito feliz, né? Eu falei, que bom que as pessoas desejam o meu bem. Só que aí já começou o outro lado, que a pessoa realmente desejava no seu coração. A pessoa começou a falar assim, as coisas para lá não estão muito bem. A coisa vai ficar difícil para lá. Então, se você precisar, você vai precisar. Olha só, você vai precisar. Tem o meu número, me chame. Eu estou aqui para você. Não hesite, repeti isso muitas vezes, não hesite em me chamar, em nos chamar, porque todos nós estamos aqui para você. Viu? Não hesite em nos chamar. E com essas palavras eu não senti que era uma ajuda sincera. Eu senti que essa pessoa em específico, tinha outras pessoas, mas essa pessoa em específico, eu senti
e estava me desejando mal. Quando você tem o dom de discernimento do Espírito, o Espírito Santo ele te revela as coisas. E o dom de discernimento de Espírito é muito poderoso, porque você anda assim juntinho com Deus, com o Espírito Santo, e ele vai sussurrando as coisas para você no seu ouvido, no seu coração, te mostrando através de sonhos, te mostrando através de visões, através da reação das pessoas. Então é muito importante, de extrema importância, pedir o dom de discernimento para Deus. O Espírito Santo na hora falou assim para mim: não receba essas palavras, porque essas palavras são de maldição disfarçadas de bênção. Então, quando alguém vier com uma palavra ruim quanto à tua bênção, que Deus te entregou, algo que você desejou, algo que você lutou por aquilo, você orou, você jejuou, você fez propósito, você esperou, Deus te entregou a sua bênção, não aceite quando alguém vier com palavras contrárias. Ah, porque para onde você vai tem crise. Mas se é da direção de Deus, eu vou prosperar em nome de Jesus. Ah, porque o local que você vai, não é tão legal. Ai, que pena que você acha isso, porque eu acho incrível. A gente tem que aprender a repreender, a cancelar. Fala assim, está cancelado em nome do Senhor Jesus. No mundo espiritual, cancelo todas essas palavras em nome do Senhor Jesus, porque essa bênção que eu estou vivendo, ela foi muito desejada, ela foi prometida pelo Senhor Jesus. Eu alcancei e vai ser só bênção em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós recebemos a nossa bênção e a gente aceita que a pessoa amargure o nosso coração, a gente aceita que a pessoa destrua a nossa bênção, isso mesmo. Se a gente permitir que alguém fale uma palavra contrária daquela bênção que a gente esperou tanto, daquela bênção tão desejada, que Deus acabou de te entregar, a pessoa vai conseguir esmagar o propósito ali. Ela não vai conseguir impedir o agir de Deus na tua vida, mas ela vai esmagar o teu propósito. E eu não estou dizendo esmagar de impedir o teu propósito, eu estou dizendo que ela vai esmagar de uma maneira que você vai se sentir tão ruim por ter recebido aquilo que você esperou e almejou e que você buscou de Deus. Imagina, você lutou por algo, quando você recebeu, alguém te faz se sentir mal por ter recebido uma bênção, como se você tivesse feito algo de ruim para alguém. Então, nunca aceite, nunca aceite palavras ao contrário. Eu comecei a me sentir muito mal depois daquela palavra. E aí o Espírito Santo falou assim para o meu coração: repreenda, cancele em nome de Jesus, porque foi uma bênção que eu te entreguei, você não tem que se sentir mal. E eu orei, repreendi em nome do Senhor Jesus, está cancelado. E eu fui para o meu lugar de destino, ao qual Deus tinha reservado para mim, ao qual Deus tem reservado para mim, porque eu moro lá. Eu falei, eu vou pegar minha bênção com as duas mãos, com os meus dois braços, com minhas duas pernas, com o meu corpo inteiro, porque foi Deus que me entregou. Foi fruto de oração, fruto de propósito, fruto de discernimento de espírito. Para você alcançar uma bênção que Deus tem para te entregar, você tem que ir pedindo direções diárias para Deus. Porque é através de pequenas coisas que você oferece a Deus, pequenos momentos durante o dia, eu estou te falando. Você não tem que entregar nada pequeno para Deus, mas eu estou te dizendo que momentos que você acham que são pequenos ali para Deus faz muita diferença. Muitas das vezes Deus manda abraçar alguém. Aquilo já é como uma chave para o próximo nível. Você sabia disso? Deus fala, abraça alguém. Não vou abraçar, eu tô com vergonha. Às vezes você perdeu a chave para o próximo nível. Eu aprendi de Deus que muitas coisas que Deus nos manda fazer é uma chave para o próximo nível. Se você está na rua, o Espírito Santo te diz para falar com alguém, Jesus chama somente isso. Não tenha vergonha. Vá em frente e fale, Jesus te ama. Jesus te ama. A partir deste momento que você fizer as coisas que você pensa que é pequena, dia após dia,
aquilo vai se acumulando diante de Deus e Deus vai te trazendo, te entregando a vitória. Sabe por quê? Você pensa que é pequeno, mas diante de Deus vai se tornar grande. Em Mateus, capítulo 25, do 21 em 23, a palavra de Deus diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, encontrado na parábola dos talentos. Então, Deus, ele te entrega algo nas tuas mãos. E conforme você vai fazendo, conforme você for fazendo as direções diárias que você pensa que é pequena, as pequenas direções diárias que ele vai te dando, ele vai te entregando chaves de vitória em tuas mãos. E quando você percebe, você já alcançou um nível que você pensou que não alcançaria e muito mais do que aquilo que você pensou que não alcançaria. Porque com Deus as coisas são extraordinárias. Amém? Eu creio que esse testemunho e essa direção, este conselho, alcançou o teu coração. E a partir de hoje, pede para Deus te dar direções diárias para você alcançar o teu propósito. Não fique na bolha que as pessoas queiram que você fique, mas saia dela e voe com Deus. Voe com Deus, porque Deus, ele não quer que a gente fique estagnado em lugar nenhum. Não, nós não viemos para este mundo para ficar estagnados. Nós estamos aqui para cumprir propósitos. Todos nós temos propósitos de Deus. E todos nós viemos com uma missão. Peça para Deus te mostrar qual é a sua missão. Ele vai te mostrar. Porque a oração não volta vazia. Quem fala com Deus tem discernimento. Quem fala com Deus aprende a detectar as direções. Amém? Tchau! Até o próximo vídeo.